A Comissão Europeia afirmou hoje que não vê justificativa para a política comercial recíproca proposta pelo presidente Donald Trump e que reagirá firme e imediatamente contra os aumentos de tarifas resultantes dessa política. Nosso correspondente Luca Bassani, sempre atento, chega agora com essa repercussão aí na Europa. Bem-vindo, Luca, bom trabalho. Estamos sem o áudio do Luca Bassani, a gente pede para você reativa aí, logo vamos te ouvir, essa repercussão na Europa. Agora sim, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite a todos que nos acompanham. Como você bem colocou, as reações também partiram dos aliados da União Europeia após o anúncio desse tarifaço, que não poupará, pelo que Trump deixou indicado, nem mesmo aqueles países com uma relação mais próxima, seja politicamente, seja economicamente. Através da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela disse que a União Europeia vai responder de maneira também eficaz e não vai aceitar arbitrariedades, abro aspas. Ela disse que a União Europeia reagirá com firmeza e imediatamente contra barreiras injustificadas ao comércio livre e justo, inclusive quando as tarifas forem usadas para desafiar políticas legais e não discriminatórias. Ela utilizou o argumento de que aqui para a União Europeia cerca de 70% dos produtos que chegam dos Estados Unidos já não são taxados, e aqueles que são taxados têm taxações muito baixas, variando de 2,5% a 10%, e que não seria necessário nenhum tipo de reajuste, já que há uma espécie de equilíbrio entre as duas balanças comerciais. O presidente Donald Trump, todavia, deixou o prazo em aberto até o começo do mês de março para que essas medidas entrem de fato em vigor, o que dá tempo para vários países, incluindo a própria União Europeia, a negociar. O plano, então, de Bruxelas é, neste período de 2 semanas, negociar com Donald Trump nos bastidores, ao mesmo tempo que os economistas elaboram um plano de reciprocidade para aplicar tarifas aos produtos americanos, caso o republicano queira, de fato, aplicar as taxas para os europeus. Tudo indica que será um período econômico difícil, principalmente se olharmos os dados econômicos de países importantes da Europa, aqui como o caso da Alemanha, que está em recessão técnica, previsto para crescer apenas 0,3% neste ano de 2025. É isso, bem lembrado, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa. Bom fim de semana para você, a gente volta a se ver na segunda-feira aqui no Jornal Jovem Pan. Vou chamar o Nelson Kobayashi. O Kobayashi, de uma certa maneira, os analistas estão falando que o presidente Donald Trump joga as iscas para os países, para os blocos econômicos, a discussão também sobre o futuro dos BRICS. De qualquer forma, ele faz essa aproximação ou faz esse movimento para tentar ver se consegue negociar com outros países. Mas a reação europeia, principalmente, é muito ampla, não é? Sim, quanto mais poderosa for a outra parte, mais difícil para o Donald Trump. Não dá muito certo com os poderosos esse tipo de negociação, de bravata, de ameaça, enfim. A gente tem acompanhado desde o início desse método, já nesse novo mandato de Donald Trump, que não é tão novo assim, já era assim lá atrás também, esse método alcançando, em alguns casos, a negociação, em alguns casos, o diálogo, mas quando o outro lado tem muito a perder, isso facilita para o Donald Trump. Isso abre para ele situação de levar mais no limite as ameaças que ele faz, em especial em relação a essas ameaças comerciais. Quando isso atravessa o oceano e pega outros poderosos, isso impacta um pouco mais a vida de Donald Trump, e aí ele sabe com quem negocia. Bobo ele não é, Thiago. Bobo o Trump não é. E aí ele sabe quais são os limites dele.